Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu tô aqui para trazer mais um vídeo do nosso novo quadro aqui do canal, que é Pessoas Notáveis, Mentes Brilhantes. A história que eu vim aqui trazer hoje é uma história de uma figura que é bem popular, é bem conhecida, mas a gente só conhece a história dele superficialmente. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais a fundo. E é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixem o like de vocês, deixem o comentário e deixem sugestões de histórias para os próximos vídeos. Então, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de conteúdo também e se inscrevam aqui no canal. É isso, gente. Vamos começar o vídeo. Gente, a gente vai estar falando um pouco aqui hoje sobre a história do Mahatma Gandhi. Eu não vou estar pronunciando o nome dele completo, porque é um nome difícil. Eu vou deixar escrito aqui na tela para vocês o nome completo dessa figura ilustre. Ele foi uma figura muito popular no que se refere à parte de colonialismo e independência da Índia. Ele ficou extremamente conhecido e famoso porque ele foi responsável por liderar os indianos no processo de independência deles, e ele tinha um método também de protesto que ele não usava violência, então ele era de forma totalmente pacífica. Então essa forma dele de demonstrar a revolta contra os regimes que estavam ocorrendo naquela época, né, era uma forma de que ele não utilizava violência em nenhuma prática que ele fazia, assim, era tudo na paz, vamos dizer assim. Ele nasceu na cidade de Porbandar, que fica localizada no litoral da Índia, em 2 de outubro de 1869. A mãe dele teve uma influência muito grande religiosa na vida dele porque ela era adepta ao hinduísmo e ela era devota do deus Vishnu. Não sei se eu estou pronunciando de forma correta, gente, mas me perdoem, eu vou deixar o nome aqui na tela para vocês. Ele, na sua infância e adolescência, é dito que as pessoas que conviviam com ele viam ele como uma criança introvertida. Então, ele praticamente também nesse período não teve nenhum destaque na sua fase escolar. Quando ele tinha 13 anos de idade, de acordo com as tradições da religião deles, né, ele teria que se casar, então eles fizeram um casamento arranjado, né, e ele se casou com Kasturba, que era uma adolescente que tinha 14 anos de idade, né, isso tudo aconteceu no ano de 1883, e ele tinha 13 e ela tinha 14, e eles acabaram tendo 4 filhos. Os filhos eram Harilal, Manilal, Ramdas e Devdas. Eu não sei se eu estou pronunciando de forma correta o nome deles, porque, né, são indianos, mas eu vou estar deixando tudo aqui na tela, então, assim, fiquem bem tranquilos que vocês vão conseguir entender do que eu tô falando, mesmo que a minha pronúncia não saia correta. Gente, após isso, ele deixou a mulher e os filhos lá na Índia, porque ele queria muito ir pra Londres, na Inglaterra, né, pra estudar e virar advogado. Então, ele foi pra uma universidade lá, e ele acabou também entrando pra Sociedade Vegetariana de Londres, que é a London Vegetarian Society. E ele também aprofundou seus conhecimentos no hinduísmo nesse período que ele passou longe da família e que ele estava em outro local, né? No meio do ano de 1891, ele acabou terminando seus estudos, então ele resolveu voltar para a Índia para atuar como advogado. Mas esse seu plano não teve muito sucesso, já que ele tinha uma personalidade muito tímida e introvertida, como eu já citei anteriormente aqui para vocês. Isso prejudicou ele um pouco nessa área e ele não conseguiu ter sucesso na sua atuação como advogado. Então ele recebeu uma proposta de trabalho para África. Ele foi para África, então, deixou a mulher e os filhos, e isso em 1893. E foi lá na África que ele teve as suas primeiras experiências com preconceito racial, então foi lá que ele começou a se tornar um ativista desses direitos, né, e começou a fortalecer mais essa sua parte de discriminação racial ali, porque aconteceram uns episódios lá que acabaram fazendo com que ele se tornasse quem ele se tornou, né. E um caso famoso foi o que aconteceu no dia 7 de junho de 1893. Isso tudo aconteceu quando ele fazia uma viagem para Pretória. Durante essa viagem que ele estava fazendo para Pretória, um passageiro acabou se incomodando com a presença dele na primeira classe. Só que o que acontece é que ele tinha passagem para a primeira classe. Eles então exigiram que ele fosse para a terceira classe, só que ele não queria, porque ele tinha comprado passagens para a primeira, então ele tinha o direito de estar ali naquele local, ele não estava fazendo nada ilegal. Então, por conta disso, dele ter se recusado a ir para a terceira classe, eles acabaram expulsando ele do trem. Isso tudo, junto com uma lei discriminatória que foi decretada pelas autoridades contra os indianos, fez com que ele se tornasse um ativista, um lutador, né, pelos direitos dos indianos, né? Então ele acabou, por conta desse episódio, tendo esse despertar para lutar por essa causa. Quando ele acabou voltando para a Índia, após ter passado o período da Primeira Guerra Mundial, a luta dele era por emancipar a Índia, né? Ele queria tirar a Índia do domínio local dos britânicos, né? Então, em 1919, foi decretada uma lei que permitia que a prisão fosse feita por qualquer pessoa que fizesse algo que fosse considerado uma ameaça, né? Ou qualquer pessoa que fosse considerada uma ameaça. Então, essa lei permitia que prendessem essa pessoa. Gente, em 1921, ele acabou se tornando líder do Congresso indiano
E a luta dele e a atuação se deram por conta da desobediência civil que ele estava exercendo ali, e isso fazia com que ele instigasse o povo a se recusar a colaborar com as autoridades britânicas que dominavam aquela área, né? Então ele fez coisas do tipo como, por exemplo, incentivar as pessoas a produzirem as suas próprias roupas, ao invés de comprarem dos britânicos, né, que produziam e vendiam localmente. Ele andava inclusive com um tear manual, que ele produzia suas próprias roupas nele, e esse tear manual ficou tão famoso que ele foi um símbolo bem importante, e ele se tornou até um dos símbolos que está estampado na bandeira do país, por conta da importância que ele teve nessa luta toda aí. Na década de 1920, começou a surgir uma rivalidade muito grande entre os muçulmanos e os hindus. Foi nesse momento, então, que o Gandhi teve que lutar de forma pacífica para o fim dessa violência e dessa rivalidade. Esse movimento acabou crescendo muito durante o período da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra acabou, no ano de 1947, a Índia acabou conseguindo a sua independência. Então, isso fez com que o território fosse dividido. A parte que era para os muçulmanos acabou sendo o Paquistão, que hoje em dia é o Paquistão, né? E a parte dos hindus ficou o resto ali, né, do território. Foi no ano de 1930, então, que eles acabam fazendo uma marcha que ficou famosa e conhecida como Marcha do Sal. Ela foi uma marcha que aconteceu por conta do alto imposto que estava sendo cobrado pelos ingleses ali no sal, né? Então foi uma marcha que foi feita numa região litorânea e eles caminharam ali pela região contra essa alta cobrança de impostos, né? Gente, o motivo da morte do Gandhi foi justamente essa separação territorial, porque um nacionalista hindu acabou achando que ele era o total responsável por aquilo ter acontecido, né? Que o Gandhi foi o responsável por ter dividido aquele território. Então ele simplesmente chegou lá dia 30 de janeiro de 1948 e atirou a queima-roupa no Gandhi. O Gandhi acabou vindo a óbito nessa mesma ocasião. E esse cara, ele foi preso, condenado à pena de morte, julgado, né? E ele foi executado no dia 15 de novembro do ano de 1949. Gente, agora eu vou citar algumas frases famosas do Gandhi que talvez vocês já viram ou ouviram em algum lugar. De nada vale a liberdade se não temos a liberdade de errar. O mais perfeito ato do ser humano é a paz. Minha maior arma é a oração silenciosa. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Gente, eu finalizo com esta frase aqui. Ilustre. E é isso. Essa história é muito importante porque ele foi uma figura muito importante, principalmente na história da Índia e do povo indiano, e acaba que reflete numa sociedade como um todo. Então achei importante trazer a história dele aqui pra vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!